Bem, aqui é Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Bendip, e vou iniciar falando do meu projeto de criar o álbum dos campeões olímpicos. Inicialmente, a ideia era, o que eu tenho como registro, como objetivo, é memorizar os campeões olímpicos e onde cada medalha de ouro foi conquistada. Então eu tenho essa folha em que há o país e as iniciais dos nomes dos campeões olímpicos. Então, por exemplo, aqui, 1896, 100 metros, TB, Estados Unidos, Thomas Burke. 1900, Estados Unidos, FJ, Francis Jervis. 1904, Estados Unidos, AH, Archibald Ham. 1908, 100 metros, África do Sul, RW, que seria o Reginald Walker. Então tenho essas iniciais para eu lembrar o nome dos campeões olímpicos. Em alguns Jogos Olímpicos, como de 1972 a 1992, por exemplo, eu sei de cor, não preciso, pego lá 100 metros, Moscou, Alan Wells, Reino Unido, 200, Pietro Menei, Itália, 400, Victor Mark, União Soviética, 800, Steven Ovett, Reino Unido. Pego também lá os Jogos de Los Angeles, 100 e 200 metros, Carl Lewis, 400 metros, Alonso Babers, 800 metros, Joaquim Cruz, 1.500 metros, Sebastian Coe, 5.000 metros, Said Alwita, 10.000 metros, Alberto Cova, da Itália. Então, alguns eu sei de cor, o campeão, a prova, não preciso consultar nada. Outros eu gosto de consultar as iniciais do nome. Outros, sabendo o país, já dá para associar e saber o nome do campeão olímpico. Então, eu tinha como objetivo criar um álbum para eu poder também ter as fotos dos atletas campeões olímpicos e, com isso, facilitar a memorização. Por exemplo, nas provas de lançamentos e arremessos de arremesso e lançamentos dos Jogos de 1936, eu tinha na memória campeão do martelo Karl Hein, campeão do peso Hans Wolke, campeão do dardo Gerhard Stock, e o disco faltava, não conseguia memorizar. Até que eu vi a foto do campeão do disco, que foi o norte-americano, o Kenneth Carpenter, e desde então eu memorizei os 4 campeões das provas de lançamento e arremesso. Então, com isso, a fotografia e fazer o álbum dos campeões olímpicos me ajuda na memorização. Só que veio um desafio. Quando eu comecei a fazer esse álbum, percebi muitas lacunas de fotos de alguns campeões olímpicos. Por exemplo, aqui em 1896, o campeão olímpico do cavalo com alças, o suíço Julius Sutter, não consta foto dele. Inclusive, eu comprei um livro alemão dos Jogos de 1896 com várias fotos, mas na parte do capítulo do Sutter não há a foto dele. Existe lá uma colocação, eu preciso fazer a tradução para saber qual a informação consta ali no livro. Então, resumindo, é isso. Estou fazendo esse álbum dos Jogos Olímpicos, estou nas fotos já concluí a edição de 1936, portanto já fiz 10 Jogos Olímpicos e vou iniciar também a de 1948. Então eu realizo essas pesquisas dos Jogos Olímpicos desde 1987, quando eu tinha 13 anos de idade. Essa questão na minha vida foi ficando mais séria. Desde 1988, eu registro os jogos em VHS, fita VHS, depois passei para o CD, DVD, agora HD de computador, também em disquinho de DVD, e tenho um vasto acervo sobre os Jogos Olímpicos. E também tenho uma coleção de livros, aqui é uma parte deles, em que eu tenho mais de 3.500 livros, revistas sobre o assunto. Livros importados de cerca de 30 países. Gostaria de importar mais de outros países, mas encontro muitas dificuldades para fazer contato. Mas, quem sabe agora
que eu estou com esse objetivo de popularizar o canal, realmente fazer esse projeto andar para frente. Quem sabe agora eu consiga contatos mais fáceis, né? E também consiga algum tipo de patrocínio, nem que seja só nessa ajuda logística de conseguir o material, não no aspecto financeiro. Então aqui é a folhinha que eu uso aqui estão todos os campeões olímpicos, né? Começa 1896 até 1912, depois tem a outra parte que é 1920 até 1936, depois 1948 até 1968, a outra fase 72 a 92, que é a parte que eu mais sei, praticamente todos os campeões de cor, e finalmente 1996 até 2024. É uma parte que eu preciso estudar mais, preciso me dedicar mais. Mas fazendo os álbuns acho que vai ficar mais fácil. Qual o objetivo desse álbum? Eu faço por ano. Então, comecei lá em 1896, estou em 1936, já foram 10 edições dos Jogos Olímpicos, e vou seguindo até chegar em 2024. Porém, já estou em processo de fazer um outro álbum com os campeões por prova. Então vou formar um arquivo, atletismo. Vou colocar lá 100 metros e vou colocar a relação de todos os campeões, porque eu já terei a foto. Será só um trabalho de colar as fotos nos espaços certos. E depois, numa outra etapa, eu farei também os campeões por países. Então vou pegar um país, colocar lá Estados Unidos, 1896, ponho lá as 2 medalhas de ouro do tiro ao alvo que os norte-americanos conquistaram, as 9 medalhas do atletismo, e vou seguindo, 1900, 1904, também colocando nessa ordem. Qual o objetivo? Facilitar a minha pesquisa e a memorização e também divulgar mais esses campeões, divulgar mais a história dos Jogos Olímpicos. Então, esse é o meu objetivo. Convido vocês a me ajudarem nesse processo. Desde muito cedo eu faço essas pesquisas. Comecei com 8 anos de idade com futebol, logo que acabou a Copa do Mundo de 82, e todas as minhas brincadeiras eu registrava. Fazia um joguinho de botão simulando times, registrava no caderninho. Criei um jogo de figurinhas, também utilizava, jogava muito, brincava muito com figurinha, com o joguinho que eu criei, e também anotava tudo em caderninho. Então eu tive esse costume. Depois nos Jogos Olímpicos comecei a brincar com os bonequinhos, como se fossem equipes olímpicas, fazia as modalidades e também registrava resultados. Então eu tenho vamos dizer, esse dom, essa habilidade, essa loucura, mas eu preciso colocar em frente. Muita gente diz para mim, você tem que pôr isso para fora, você precisa fazer mais, precisa dedicar mais, as pessoas precisam saber mais sobre você. Então agora eu estou nesse propósito e vou seguir em frente. Então convido vocês a participarem desse projeto, esse projeto de criação do álbum dos campeões olímpicos. No futuro, vamos desenvolver também jogos, brinquedos, abordando esse tema, o tema esportivo. Não só os Jogos Olímpicos, o início é com os Jogos Olímpicos, mas também campeonatos mundiais, a história do esporte e tudo que envolve a prática. Então, convido vocês a ingressarem lá no canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Quanto a possíveis patrocinadores, seria interessante ter o contato, conseguir a divulgação, que esse vídeo fosse enviado aí para comitês olímpicos nacionais dos países, embaixadas, consulados, que eu busco fazer esse inventário dos medalhistas olímpicos, dos participantes olímpicos do mundo inteiro. Começando com os campeões olímpicos, depois passando para a fase dos medalhistas e podendo finalizar com os participantes. Lógico que atualmente, nessa era da internet, o registro dos participantes é muito mais fácil, está muito mais facilitado, muita coisa registrada, porém, dos mais antigos, né, antes de 2000, realmente um processo mais demorado.
Bem, já me alonguei muito, já deu mais de 10 minutos. Achei que ia fazer um vídeo de 3, 4 minutos, mas acabei falando bastante. Então, vocês estão convidados a participar desse projeto de criação do álbum dos campeões olímpicos. E que o universo conspire. Conto com vocês. Obrigado, até o próximo vídeo.